Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos fala que Jesus, entrando na província dos Gadarenos, e ali ele vem de encontro com ele, um jovem, aonde que vivia de dia e de noite clamando nos montes e nos sepulcros, aquele que ainda não havia grilhões que pudesse o aprisionar. Ele é aquele que as cadeias eram despedaçadas porque não podiam o prender. E ali, quando ele se prostra diante de Jesus, pedindo para que não retirasse daquela província, e Jesus, porque Jesus dizia: Espírito imundo, sai deste homem. E ali os outros demônios clamavam, porque quando Jesus pergunta o seu nome, ele diz Legião. E ali eles pediram que pudessem ir para uma manada de porcos. A Bíblia relata que era quase 2.000 porcos, aonde Jesus permitiu e a manada de porcos se precipitou ao mar. E aquele jovem ficou num estado de juízo, ficou em perfeita consciência. Aonde ali, quando o povo ficando sabendo do que se sucedeu, vieram e vendo ali o jovem, o estado do qual ele estava, o estado perfeito, admiraram. Mas a palavra diz também que, porque os porqueiros, vendo a sua esperança de lucro perdida, pediu com que Jesus se retirasse dali. Assim como aquele jovem que ali estava, queria entrar com Jesus no barco. Mas Jesus disse: vá para sua casa e anuncie quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E ali na região de Decápolis ele estava a anunciar quão grande feito o Senhor o fez. Nós temos que compreender que, espiritualmente falando, os porqueiros sempre dão lavagem para os porcos, é tudo o que eles podem oferecer. Falamos de um alimento que entra pelo ouvido, não aquele que entra pela boca. Esta lavagem, na verdade, está sempre fazendo com que a sua mentalidade não se alcance a verdade, para que sejam sempre dominados pelos porqueiros, para que estão sempre contaminados de espíritos imundos e não alcance a verdade da qual é possível os libertar. Assim como estão sempre interessados somente naquilo que lhes é por interesse. A vos escravizar a mentalidade, estão sempre os oferecendo uma lavagem aonde não é possível de os libertar e para que estejam aptos a oprimi-los, a escravizá-los, a fazer falsas promessas, a vos sempre estão, na verdade, os enganando
porque querem, ambiciosos e cobiçosos, querem os manter sempre com espíritos imundos, para que não venham conhecer a verdade e estar sempre usufruindo daquilo que é levado entre eles a raiz de todos os males. Mas quando se tem um encontro com Jesus, aqueles que outrora estavam sendo alimentados pela sua lavagem, aqueles espíritos imundos saem e aquela pessoa começa a ter conhecimento da verdade e compreende que outrora estava sendo escravizados, estava como que porcos sendo comandados pelos porqueiros. Mas quando há um encontro com Jesus e ele retira os espíritos imundos e passa a alimentar do pão da vida ao invés da lavagem que eles os ofereciam, nós não permitimos mais que sejamos com uma mente corrompida, com uma mente, uma vez que estamos com a mentalidade em Cristo e sabemos de toda a podridão que o mundo procura escravizar, e quando vê sua esperança de lucro perdida, eles são aqueles que se revoltam contra aqueles que falam a verdade, porque é um negócio. Eles sempre não estão preocupados com a alma de ninguém e tampouco com a libertação daqueles, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. A preocupação deles é uma só: a cobiça e a ambição. Não tem zelo nem para a própria família, porque assim como eles procuram vos oferecer desta lavagem, acaba eles e a sua família comendo da própria lavagem, aonde não se alcança a libertação, não se alcança a cura. Por isso o Senhor está apressando as suas ruínas e destruição, porque a palavra diz que aquele que engana uma multidão depois acaba sendo enganado. Aquele que destrói continua a destruir enquanto há tempo. Quando acabar a sua destruição, será destruído. E assim o Senhor está a proceder, porque tinham conhecimento do que deveriam, como deveriam proceder segundo a misericórdia do Senhor, e não usaram da misericórdia para com o próximo. E agora o Senhor reage à altura contra os porqueiros e os porcos que não queiram alimentar do alimento espiritual que entra pelo ouvido, sendo o pão da vida, acaba indo para o mesmo lugar do que os porqueiros, aonde ali o rei de Sodoma, aqueles que julgam querer liberdade, só haverá choro e ranger de dentes. Liberdade sim há para aqueles que foram livres dos espíritos imundos, tem os seus dias bons e longos aqui nessa terra e ainda alcançará júbilo nas regiões celestiais. Assim nos diz o Senhor.